Meus cumprimentos. Vamos a mais um vídeo improvisado, né? Com essa agitação dos últimos dias, estão me chegando muitos pedidos e estou atendendo aqui um pedido de um amigo muito querido, que me pediu para falar sobre essa questão, se está havendo ou não censura da Justiça Eleitoral para com pessoas, candidatos, componentes de campanha, empresas de comunicação em geral, né? E então vamos falar um pouco sobre isso. Não sei se você conseguir ser sucinto. Quero, né, nessa oportunidade pedir desculpas então pela precariedade do vídeo, mas às vezes a gente tem que ser rápido e então a gente sacrifica um pouco alguns recursos. Quer dizer, eu já não tenho muitos recursos, né? Já não faço com muitos recursos, ainda mais mas hoje eu estou abaixo do abaixo, então já me desculpo por isso. A questão que se levanta é se o TSE, ao aplicar alguma sanção, ou seja, suspensão de vídeos, canais, ou desmonetização de canais, ou se ele, ao mandar retirar determinado conteúdo, se ele estaria ou não, né, censurando ou violando um direito fundamental. Então vamos, para chegar nisso aí, eu queria dizer o seguinte, que o nosso direito, e quando se trata de direitos fundamentais, com uma boa parcela dos magistrados, e eu sou magistrado de carreira, quero aqui fazer um parênteses. Se eu estou falando sobre isso, é porque eu fui juiz eleitoral desde que ingressei na magistratura, em 1993 até 2016, com pequenos intervalos, né? Quando eu fui alçado ao cargo de desembargador, então já não passei a não exercer mais a jurisdição eleitoral. Então, eu tenho uma experiência também. Sou mestre em Direito Público, doutor em Direito Público, né, pela PUC Minas. Estou fazendo pós-doutorado agora em Direito Público na FUMEC, né, e também dei aula em pós-graduação, não só de Direito Processual, como também de Direito Eleitoral. Então, por isso que eu estou falando aqui, não para me exibir, me gabar, mas para dizer que se eu estou falando é porque alguma experiência eu tenho a respeito do assunto. E eu só falo daquilo que eu vivi, experimentei, estudei, e sempre procuro falar sobre o aspecto técnico. Mas quando se trata de direitos fundamentais, a maioria da nossa, dos magistrados, da nossa doutrina, vários grandes doutrinadores e magistrados, juristas, seguem o norte dado por Robert Alexis, que já até esteve no Brasil. E o Alexis, então, ele fala sobre, evidentemente ele fala sobre muita coisa dentro dos direitos fundamentais, mas uma delas é a colisão de direitos fundamentais. Quando se fala em princípios, para ele princípio é aquela norma de otimização, ou seja, aquela que você aplica no mais possível, né? Que for, né? Então essa norma de otimização que o Alexis fala, quando ela se confronta no caso concreto com outro, você tem que fazer, para ver qual que vai prevalecer no caso concreto, você tem que aplicar a máxima de ponderação. Na verdade, isso é chamada, são chamadas normas de segundo grau, não de primeiro grau, que são princípios e regras, e segundo grau são essas normas que vão dizer como você vai aplicar esses princípios e regras. E no caso aqui eu estou me concentrando nesse aspecto para dizer a vocês. Muito bem, estaria a Justiça Eleitoral, porque eu falo de Justiça Eleitoral porque todo mundo fala em TSE, mas esquece que tem os TRS, tem os juízes das zonas eleitorais,
Então, eu vou falar sobre isso agora e dizer para vocês. Primeiro, eu vou falar sobre a ótica da Constituição, o que é que a Constituição fala com relação ao direito de manifestação, à liberdade de manifestação, à liberdade de expressão. Então, o que que diz aqui? Eu estou aqui com a Constituição, né? Eu não invento, eu leio o que está aqui, tá? O que diz o inciso 9º do artigo 5º? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, vírgula, independentemente de censura ou licença. Então, veja bem. Então, o que é livre? Toda manifestação? Não, a de cunho intelectual, essa não pode ter restrição. Artística, científica e de comunicação, ou seja, aquela que é de informar, dar notícias, etc, etc. O que não vamos confundir informar com deformar. Então essa independe de censura ou licença. Muito bem. Lido, vou colocar aqui a Constituição, deixar do meu lado aqui, porque ela está sempre perto de mim. Então vamos entender aqui o que acontece. Onde é que isso se encaixa com o princípio de ponderação dialética? Quando você tem que fazer, está diante de um caso concreto, você tem que analisar. Primeiro o seguinte, vamos analisar aquela manifestação que está sendo, ela é científica? Sim ou não? Se não é, ela é artística? Sim ou não? Ela é intelectual? Sim ou não? Ela é uma informação realmente que tem, sim ou não? Muito bem, vamos dizer que seja sim. Então, vamos confrontar se ela atinge o direito de outra pessoa e se no caso concreto ponderar qual deve prevalecer, qual direito deve ser preservado. Tá certo? Então, isso aqui vai ser ponderado. Então, muitas vezes, você vai dar uma informação, por exemplo, sobre o paradeiro de uma pessoa, mas essa pessoa está sob proteção porque ela está ameaçada de morte. Ora, essa notícia, embora verdadeira, não é tão importante, não pode importar naquele caso concreto mais do que a segurança, a vida daquela pessoa. Tá certo? Bom, mas se ela não tiver enquadrada como intelectual, científica, artística, né, ou de comunicação, aí já tem que ver se ela não está extrapolando a lei. Então, por exemplo, não são cabíveis ofensas, não são cabíveis delitos como calúnia, difamação, injúria, não é? Ataques à honra das pessoas. Essas coisas não são permitidas. Existe, nós já falei em outro vídeo aqui sobre direito à justa reparação, mas tem coisas que são irreparáveis. E no caso aqui, existe um risco para o próprio país, porque de um lado tem um candidato, do outro lado tem outro candidato, A e B, e eles não podem ser atacados, acusados, né, de coisas que não são legítimas, não são corretas, não são provadas, não estão determinadas. Você pode guardar para você a opinião que você tem de determinada pessoa, mas você não pode fazer dela um uso político para obter um resultado se ela não é legal, legítima, correta, e se ela não puder comprovar, e se isso afeta a intimidade de uma pessoa, a moral, a honra de uma pessoa de uma forma perigosa, tá certo? Ah, mas isso é censura. Será? Então vamos analisar o que é censura. Censura é o seguinte: censura é quando você restringe a manifestação de cunho ideológico, artístico, político ou científico. Então, por exemplo, quando uma pessoa uma pessoa é liberal, então ele quer manifestar sua opinião sobre liberalismo, aí você diz, não pode, porque aqui nós somos contra o liberalismo. Aí ele é socialista, não pode, porque nós somos contra o socialismo, vamos podar. Aí ele é social-democrata, não pode.
Ah, ele é do Partido Social Cristão, não pode manifestar. Ah, ele é não sei da onde, não pode manifestar. Entendeu? Então, ele é desenvolvimentista, você pode não concordar, mas ele pode manifestar. Compreende? Então, isso, agora, você dizer, um sujeito, por exemplo, ser ofendido em sua honra, em sua dignidade, acusado de alguma coisa que ele não fez, por exemplo, ou que não ficou provado, a questão não é só o que ele fez, é que não ficou provado, entendeu? Ou que foi tirado de contexto, transformando todo aquilo tudo, né? Tudo isso é vedado, né? Então, eu estou falando isso aqui para esclarecer. Peço aos colegas magistrados que também esclareçam a sua função. Peço àqueles colegas magistrados que, por obséquio, tiverem em sua alçada, isso façam uma manifestação, não manifestação de cunho político partidária, porque isso não é permitido, mas esclarecendo qual é a função da Justiça Eleitoral, explicando que a Justiça Eleitoral é um dos poucos braços da Justiça que, além da função julgadora, tem a função fiscalizadora, né, e tem a função regulamentadora, quer dizer, ela tem uma função normativa. Então, por exemplo, agora, hoje mesmo, ou ontem, acho que hoje, o TSE soltou uma resolução sobre fake news, que é esse nome bonito que nós achamos para falar, para designar aquilo que é notícia falsa. A gente tem uma expressão em português, mas nós gostamos de falar em inglês. E falando em inglês, ela parece menos gravosa. Notícia falsa é mentira. E mentira não informa ninguém, deforma. O TSE está fazendo isso com base em quê? Com base, né, no nosso ordenamento jurídico, que não só permite, como determina que ele o faça. Então eu peço que aqueles que se informem, que procurem saber. Aqui, esse é um vídeo que não visa favorecer nem A nem B, mas esclarecer. Esclarecer o que realmente acontece. Eu estou falando aqui na qualidade de alguém que serviu a Justiça Eleitoral durante muitos anos e que não quero ver esse ato de degradação de uma justiça que é limpa, que é correta, de colegas que eu tenho que estão aí trabalhando com ardor, com dedicação, virando noite, madrugada, sacrificando até o convívio com as famílias, sacrificando a saúde, entendeu? E sendo atacados. Então, diante disso é que eu peço que os demais colegas também ponderem as suas falas e tenham falas mais esclarecedoras. Não tragam mais confusão para as coisas, mais confusão do que já está havendo. A gente compreende que candidatos e militantes partidários tomados pelas paixões às vezes extrapolem, mas nós, magistrados, nós que servimos a justiça, nós temos que ter uma postura equilibrada. Por favor, pensem nisso e que essa reflexão possa chegar a clarear alguma coisa para todos vocês. Se não for o suficiente, eu estou aqui à disposição para esclarecer o que mais for preciso. Muito obrigado a todos. Assinem o canal, deem like. Eu queria lembrar o seguinte, eu estava lendo aqui mais uma vez o livro de alguém que eu admiro muito, que é o professor Paulo Giraldelli Júnior, 10 lições sobre Sócrates. É um livrinho fininho, mas com muito conteúdo, e para estudar é muito bom. Eu recomendo esse livro. Muito obrigado a todos.